Fala, galera. Vamos falar aí, falar do Corinthians, né, galera? Vamos falar não só do clássico, mas falar de vários assuntos aí. Apesar que eu acho que o assunto principal é o Dorival Júnior, mas primeiro eu quero falar do jogo contra o Santos. Enfim, né, como eu já expliquei no vídeo do Porto, não consegui gravar o jogo direito, ver o jogo direito, né? Porque o Corinthians começa às 4 horas da tarde e o Porto às 5h30. Então quando bateu mais ou menos ali, era umas 5h24, eu fiquei completamente perdido, né? Porque eu tinha não só que acompanhar dois jogos, mas estava difícil conseguir acompanhar o jogo do Porto, porque eu tinha que ver no Pirata, porque isso estava passando na Disney Plus. Então foi uma confusão generalizada, né? Mas eu ainda fiz algumas anotações, né? Primeiramente, o Corinthians entrou com o time titular: Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Ranielli, André Carrilho, Breno Bidon, Memphis e Caio César. Essa foi a escalação aí do Corinthians. Caio César aí retornando, jogando muito bem, inclusive, aí contra o Santos. Ok, aí eu anotei alguns momentos do jogo. Aos 18 minutos, Memphis de fora da área faz 1-0. Isso foi o primeiro lance aí que o Santos tinha tido de algumas oportunidades. O Santos teve uma oportunidade com segundos de jogo, né? Primeiro erro já saindo do Gabriel Paulista, né? Falar do partido do jogador também, mas primeiramente do gol do Memphis, que foi um golaço, né? Que foi um golaço. E aí, o pessoal que ama o Memphis já tá falando que ele não pode criticar e tudo mais. Mas a verdade é que o Memphis, a gente tá em março, né? Então ele já tá devendo fazer um gol, né? Um atacante, né? Enfim, já tá devendo fazer um gol faz tempo, né? Centroavante do Corinthians, né? O Corinthians tem dois centroavantes. Dois centroavantes, né? Que era até então com o Guinegão, que não faziam gol, né? Agora tem o Caio César aí, o que eu falei, jogou bem, não fez gol. Vamos ver aí se ele consegue substituir o Alberto. Também já tô cansado de falar que o Alberto não tá em campo, hein, galera? Eu falava, viu? Falava bem mal do Alberto, mas parece que tá difícil, né? Porque ruim com ele, pior sem ele, né? Acho que a melhor solução mesmo é eu apostar no Caio César, ou também, se não der certo, contratar algum, enfim. Porque tá difícil o Corinthians com centroavante, viu? Enfim, o Corinthians abre 1-0 com o Memphis, aí aos 21 vai tomar no cu o Gabriel Paulista. Foi o que eu escrevi, tá na hora da raiva. E não tem como não... não tem como quem não pensou isso, quem pelo menos não pensou isso não é corintiano, porque o erro dele foi inacreditável. No meio do campo ele dá uma assistência, ali a bola bate na canela do Neymar, vai pro Gabigol fazer 1-1. E assim, o Santos só fez gol assim mesmo. E porra, que erro. Que merda que você fez, Gabriel Paulista. Que partida horrorosa do Gabriel Paulista. Enfim, né, isso que... vamos falar, ele é corintiano. Galera, ele poderia ter palmeirense, acho que dentro do elenco do Corinthians. O que importa é que entregue dentro de campo. E sim, ele está fazendo bons jogos. Mas contra o Coritiba ele não foi bem. E contra o Santos ele não foi bem, tá? Já são 2 jogos que eu venho aqui falar mal dele. 2 jogos consecutivos. Enfim. Aos 35, cabeçada do Gustavo Henrique, bela defesa do Brasão. Aos 42, Caio César chuta e Brasão faz grande defesa. Ok, vamos pro intervalo. O Dorival só vai fazer a substituição aos 62. E aí ele tira o Caio César, coloca o Kaique, tira o André e coloca o Rodrigo Gal. Os dois que estavam melhor dentro de campo, ele tira. E é isso, né, galera? O Dorival não sabe substituir, basicamente falando. O Dorival não sabe substituir. Ok. Já que eu já estava perdido, enfim, eu não consegui nem anotar as outras substituições que aconteceram. O jogo não teve muita coisa, né? Eu tava vendo até o Henrique lá do canal Vai Timão, que ele falou que até o Pedro Raul entrou em campo. Não vi Pedro Raul em campo, mas o Pedro Raul não toca na bola, né? Então, podem falar, a bola não chega. Eu sei, é verdade, a bola realmente não chega no Pedro Raul, mas é porque em São Paulo existe algumas rivalidades. Existe Corinthians versus Palmeiras, existe a rivalidade entre Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, e existe a rivalidade entre Pedro Raul e a bola, né? A gente
tem muitas rivalidades, existe essa, né? Então, assim, também tem isso, que o Pedro Raul e a bola, eles se odeiam, né? Enfim, basicamente isso. E para coroar o final do jogo, né? Que foi aquela falta na entrada da grande área. Estão falando até que nem foi, tá? E quem não lembrou daquele lance no Campeonato Paulista, hein, galera? Quem não lembrou? Mas eu falei, acho que não vai fazer. Seria espetacular o Corinthians fazer gol aí num clássico na Vila Belmiro no último lance. Só que eu achei que ia ser uma merda que foi ali no, no final do jogo, aquela cobrança ridícula do Memphis. Acaba 1-1. Enfim, basicamente esse é o resumo do jogo. Corinthians e Santos. Corinthians, quinta partida, 20 dias aí sem vencer um jogo. Bom, e claro que depois de tantos desempenhos pífios, o Dorival está sendo extremamente cobrado. Pior os caras mandando o Tite volta. Falando do Tite, né, galera? Que por sinal, mais um trabalho maravilhoso, né? Porque a gente sabe, o Tite ele tem Corinthians fobia, né? Por isso tanto que eu não vou esconder não, galera. Ele falou que tinha problemas mentais, eu sei qual é o problema mental dele, é Corinthians fobia, entendeu? Então, por isso que ele não foi jogar no Corinthians, né? Evidentemente, claramente, é um medo tão grande que ele até mente, né? Ele fala que não vai mais jogar no futebol brasileiro, de novo ele fala isso, e ele vai lá, falou que quer jogar em time árabe. Então, provavelmente, ao Cruzeiro, né, galera? Time árabe aí, time árabe da cidade saudita de Belo Horizonte, né, pessoal? E mais uma vez, para nossa alegria, ele faz uma merda de trabalho. Sensacional. E aí tem os idiotas que querem Tite de volta, né? Que não faz um bom trabalho há 10 anos, né? Porque, sinceramente, galera, depois daquele Corinthians de 2015, não fez mais um bom trabalho, né? Isso é óbvio para qualquer um que conhece a trajetória do Tite, né? Só que quanto à demissão do Dorival, eu vou dar minha opinião, tá? Eu não gosto do trabalho do Dorival, tá? Podem falar, e a Copa do Brasil? Foi a única coisa de bom que ele fez no Corinthians. Sul-Americana, caímos na fase de grupos. Campeonato Brasileiro, ficamos em 13º lugar. Campeonato Paulista, ficamos em 5º lugar na fase de liga. Caímos para quase caímos para a Portuguesa. Passamos nos pênaltis da Portuguesa. Com todo respeito a um time da Série D, o Corinthians tem obrigação de passar. Aí caímos para o Novo Horizontino. Então, Campeonato Paulista, o time jogando nada. Só que assim, eu também acho que é difícil você simplesmente criticar só o Dorival Júnior. Porque é difícil, né, galera? Quando você tem um time que escolhe jogo, e assim, por exemplo, quando a gente olha a partida contra o Santos, Corinthians com muito mais qualidade. Você via vontade de jogar? Eu não via. De verdade, eu não via. Então assim, eu vi um pouquinho mais, talvez porque fosse clássico. Talvez um pouquinho mais de vontade da parte do Memphis. Que só chutou pro gol naquela vez. Que eu falei, só fez o gol mesmo. Tá, ficou 1-1 por causa dele. Tá, mas não ganhamos, né? Enfim. Então, várias coisas, né? Só que se perguntasse, deveria demitir o Dorival? Eu não tenho uma opinião tão formada. Porque assim, ele é ruim em pontos corridos e bom em Copas. Né? Não podemos esquecer isso. Por mais que tenha sido eliminação no mata-mata do Campeonato Paulista. Não podemos negar, ele é bom em Copas. Só que eu prefiro um treinador que é bom em pontos corridos do que um treinador que é bom em Copas. Por quê? Porque significa que ele tem mais constância. Eu preferia mesmo um treinador que fosse bom nas duas, porque aí sim seria um bom treinador. Mas aí o Corinthians que nem teria dinheiro para contratar. Só que aí, galera, eu preciso entrar em outro ponto que eu não sabia. Tá, a empregada tá aqui do lado, tá, galera? Vocês virem algum barulho porque a empregada chegou, tá? É o seguinte, eu não sabia que a multa contratual do Dorival Júnior era tão alta. Acho que 8 milhões. Eu lembro que a multa alta, eu lembro que no Flamengo tinha uma multa bem alta do Vitor Pereira, uns 15 milhões de euros. Que o Flamengo teve que pagar quando demitiu ele.
né? Eu falei, nossa, eu nunca vi uma multa tão alta, né? E se a gente for olhar, é multa nível de europeu, né? Que eu lembrei do caso do Vitor Pereira. Só que o Flamengo nada em dinheiro, né, galera? E o Corinthians não tem dinheiro. Então, assim, aí eu acho que complicou, tá, galera? Então eu mudo de ideia, eu não posso falar, vamos demitir o Dorival Júnior. Primeiro que, tá? Primeiro que não tem muitos técnicos no mercado, né? E ok. Dorival, só que assim, primeiramente, se o Dorival começar a fazer um trabalho terrível, é melhor pagar os 8 milhões mesmo. Se eu começar, sei lá, flertar com zona de rebaixamento, aí tudo bem. Se começar a ficar insustentável, aí tudo bem. Só que é, eu diria que no momento não chegou a isso, né? E é claro, o trabalho do Dorival para mim não tá tão diferente de muitos técnicos que eu veria. Vai ficar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, até o Antônio Oliveira conseguiu lá com o Cuiabá, entendeu? Então, para dar um exemplo aqui, né, falando de um treinador que passou pelo Corinthians, que também foi péssimo, né? Quase a gente cai por causa dele. Assim, lembrando de alguns, para ficar no meio da tabela, não precisa de muito. Então, assim, eu não vejo muita diferença. Mas devido à multa contratual e também o risco de contratar um técnico pior, que é mais provável do que contratar um técnico melhor, que custaria dinheiro. Tite, não. Primeiro que o Tite eu acho que já passou o prazo. Eu só tô falando isso porque tem muita gente que gosta ainda do Tite. Depois de tudo que ele fez com o Corinthians, mais de uma vez, ainda tem gente que gosta dele. Mas enfim, né? Enfim. O que eu falei, por enquanto eu acho que dá pra manter o Dorival, mas difícil, galera, difícil. Que o trabalho não está bem é verdade, tá? Mas enfim, e a gente ainda tem Libertadores, né? Bom, como eu falei, o Dorival é bom em Copas. Quem sabe ele consegue melhor uma Libertadores, uma Copa do Brasil também que tá chegando. Vamos ver. Vamos usar esse tempo de teste. Se não der certo, aí manda embora mesmo, porque aí paga os 8 milhões mesmo. E tudo a ver por causa dessa história do Tite, hein? Por isso que o Dorival mandou falou, vai ser do meu jeito. Vocês lembram disso? Mais uma vez por causa desse filho da puta que tem gente que gosta. Então, fica aí meu recado aí também. Bom, enfim, galera. Bom, também falei que ia gravar o vídeo do Corinthians hoje, falei tudo que tinha que falar, falei que ia falar do Dorival. Enfim, no mais é isso. Falou, vai Corinthians.